Outra vez estou aqui para confessar-me a Ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sei que sabes tudo, enfim, lutas que carrego em mim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em Tuas mãos. Desfaze o que eu sou, refaze outra vez. Irei sentir Teu coração pulsando junto ao meu. Que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por Ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu segui não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por Seu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou Teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em Tuas mãos. Desfaze o que eu sou, refaze outra vez. Irei sentir Teu coração pulsando junto ao meu. E morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a Ti, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Amém. Adorar também é se relacionar com Deus.
E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Saudamos a todos os irmãos e amigos que nos acompanham em nossas redes sociais com um feliz sábado ou um feliz dia que você ver essa mensagem. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no lar e no coração de cada um. Por conta dessa fase que estamos vivendo aí em nosso estado, de algumas restrições, por enquanto nossos encontros ainda são virtuais, mas muito obrigado por você me receber na sua casa e que o Espírito Santo possa estar conosco durante esta mensagem. Queridos, não falando nisso, eu gostaria de hoje pairar por um campo que para mim ele é um pouco desconhecido. E para isso, eu convido você, nesse instante, a fechar os olhos para falarmos com o nosso Deus. Grande e poderoso Deus, Pai de amor, que o Senhor possa estar presente conosco e receber essa adoração, Pai, essa humilde e reverente adoração. Que seu Santo Espírito seja derramado sobre nós, que a mensagem venha diretamente do seu trono de graça até os nossos corações e faça morada. Perdoe os nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos, nós estamos vivendo num mundo de incertezas. Acordamos num mundo, dormimos num mundo e acordamos em outro totalmente diferente e não sabemos o que esperar do amanhã. Face este mundo de incerteza, no meu coração surgiu um questionamento que inclusive foi palco de eternas discussões durante toda a história da humanidade e também parou a mente de homens brilhantes. E que questionamento é esse? Queridos, existe um trilema eterno da vida que diz o seguinte: de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos? Qual é realmente o sentido da vida? Claro que para nós cristãos a resposta é óbvia, mas apesar de ser óbvia, muitas vezes deixamos ela de lado e também deixamos de usufruir da paz que esta certeza nos traz. Portanto, eu quero estudar com vocês hoje, nesta manhã, ou quando você ver esta mensagem, alguns aspectos desta certeza para que traga no nosso coração um acalento em tudo o que estamos vivendo. Mas antes de adentrar propriamente a visão bíblica, eu gostaria de trazer à baila algumas visões seculares de ateus, de pensadores ateus, sobre esta questão, para balizar o que vamos estudar no final. Um filósofo alemão chamado Franz Kafka, ele descreveu o seguinte: o sentido da vida é que ela termina. Outro filósofo, pensador, mas mais para o campo pessimista, também alemão, chamado Arthur Schopenhauer, ele escreveu o seguinte: a vida nada mais é do que uma eterna luta em busca de uma derrota final. Shakespeare, em Macbeth, ato 5, cena 5, ele escreveu o seguinte: a vida não é nada além de uma sombra que anda, um ator simplório afetado em seu instante, sobre o palco e que depois não é mais ouvido. Um conto contado por um idiota, cheio de som e fúria, significando nada. Um outro filósofo austríaco, chamado Ludwig Wittgenstein, ele assim escreveu: ao sentido da vida, isto é, ao sentido do mundo, nós o podemos chamar de Deus. Este filósofo não era cristão. Eu vou repetir. Ao sentido da vida, isto é, ao sentido do mundo, nós o podemos chamar de Deus. Crer em um Deus quer dizer entender a pergunta pelo sentido da vida. Crer em um Deus quer dizer que não bastam os fatos do mundo. Crer em um Deus significa ver que a vida tem um sentido. Queridos,
Muitas vezes a sociedade busca respostas para perguntas complexas aonde não vai se encontrar. E não satisfeito, elas começam a tecer teorias, filosofias, modos de visão, cosmovisões, que jamais vão chegar a um consenso. Porque não encontram algo que não querem aceitar uma verdade absoluta. Por exemplo, imaginem se eu entrar num congresso onde cientistas, sociólogos, filósofos estão discutindo o sentido da vida, e eu subir da tribuna, pegar o microfone e falar assim: eu tenho a resposta para tudo. E eles olham para mim e falam: qual é a resposta? Eu falar: no princípio criou Deus. Queridos irmãos, com certeza ou seria apedrejado, ou eles encheriam de perguntas como: mas como ele criou? Aonde? Quando? Qual o material usado? Em que tempo? Em que época? Porque existe uma máxima neste mundo, inclusive secular, que diz que a resposta para as perguntas mais complexas normalmente são as mais simples. Ocorre que, para a pessoa aceitar uma verdade absoluta, ela tem que querer aceitar. Ela tem que estar aberta a aceitar. E por vezes, muitos do mundo secular não aceitam a simplicidade do no princípio criou Deus. Para nós cristãos também, esta simplicidade e esta certeza, muitas vezes, que nós já sabemos de cor e salteado, muitas vezes são relegadas. E a vida nos enlaceia numa trama onde deixamos isso de lado e tememos, por exemplo, sobre a nossa vida. Por isso, queridos, eu gostaria de trazer nessa manhã o relato bíblico sobre a criação, com foco na pergunta que abriu a temática do estudo dessa manhã. Que pergunta é essa? Que trilema é esse? De onde viemos? O que estamos fazendo? E para onde vamos? E eu gostaria de ler com vocês o relato da criação, que está em Gênesis capítulo 1 e parte do capítulo 2. É um texto um pouco longo, mas eu gostaria de rapidamente estudar com vocês para balizar alguns aspectos que vamos trazer nesta manhã. Gênesis capítulo 1, versículo 1, convido vocês a abrir a Bíblia de Deus, porque a Bíblia é a palavra viva de Deus. Acompanhem comigo Gênesis a partir do versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele e sobre a terra, e assim se fez. A terra, porém, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os
grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe seja para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 2. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Queridos irmãos e amigos, perdoem-me pelo texto muito longo de se ler, mas se imaginem, neste momento da criação, o quão belo deveria ter sido, o quão lindo, o quão maravilhoso toda essa criação de Deus. E eu gostaria de ressaltar alguns aspectos, queridos, desta criação, para responder aquela pergunta que abrimos, que você sabe já qual é. O primeiro aspecto que eu quero ressaltar com vocês está realmente em vários versos que nós acabamos de ler. Por exemplo, no verso 3 começa assim: e disse Deus. O verso 6 começa assim: e disse Deus. No verso 9 diz assim: disse também Deus. Verso 11: e disse, produz a relva. Verso 14: disse também Deus. Verso 20: disse também Deus. Verso 26: também disse Deus. Primeira coisa que eu quero ressaltar com vocês desse relato da criação é que tudo foi feito através da palavra de Deus. Ocorre que nós, seres humanos, em nossa pequenez intelectual, entendemos que palavras é a conjunção de símbolos e sons. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus é vida. Portanto, da palavra de Deus tudo surgiu. Esse famoso texto em hebraico chamado Bará, que Deus criou do nada, foi da palavra de Deus que saiu. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é o próprio Deus. Eu gostaria de rapidamente ir com vocês, abrir um parênteses, em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12, rapidamente, só para contextualizar isso que eu falei. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Voltemos para o relato de Gênesis. Então vejam, queridos, que a primeira coisa que eu ressaltei nesse relato da criação é que a palavra de Deus é a nossa única salvaguarda para todos os momentos de aflição. E detalhe, a palavra de Deus é o próprio Deus, ela é vida. O segundo aspecto que eu quero
trazer para vocês estão nas próprias coisas criadas. Vejam que Deus criou os animais, a relva, os luzeiros, as águas, a porção seca, tudo pela palavra. Mas dois ápices, dois momentos marcantes da criação, os dois marcos, os dois memoriais da criação, está no capítulo 2, versículo 3. O primeiro, não em ordem cronológica, que eu quero ressaltar para vocês. Capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte: E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Queridos, Deus, no 7º dia, criou o sábado, um santuário no tempo, como diz a música. E esse santuário é para que eu e você encontremos descanso nas horas sagradas do sábado que passamos em comunhão direta com Ele. Longe dos trabalhos do dia a dia, longe de fazer as nossas próprias vontades, longe de dizer palavras vãs ou fazer coisas seculares. Esse momento foi criado por Deus para que eu e você possamos sentir a presença mais forte, mais firme dele. O segundo memorial da criação de Deus está no verso 27 do capítulo 1, que diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Mas, queridos, Deus criou a mim e a você. Mas tem um detalhe, um plus a mais nesta criação. Como eu falei, queridos, a criação de Deus, quase tudo, ou tudo, foi pela palavra dele. Só que, quando Deus me formou e te formou, a Bíblia dá um forte indício de que nossa criação não se deu apenas por palavras, mas Deus utilizou suas próprias mãos, vamos dizer assim. Ouso aqui entrar num terreno que não nos é totalmente revelado, mas o texto que eu vou ler agora dá uma diferenciação. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, no verso 7, diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Queridos irmãos, vejam que Deus nos criou de uma forma diferente do que os animais, do que a relva, do que a própria natureza. Porque Ele dedicou tempo e contato diretamente contigo e comigo. Um outro aspecto que eu quero ressaltar desta criação, desta maravilhosa e divina criação, é o objetivo. Vejam que quando eu parei para viajar nesse campo destas perguntas filosóficas, de onde eu vim, o que eu estou fazendo e para onde vou, eu também cheguei a me perguntar por que Deus precisou me criar? Por que Ele me criou? Você já parou para se perguntar se Deus precisava te criar? É claro que, ressalvadas as palavras de Deuteronômio 29, que diz que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas pertencem ao homem, eu ouso aqui dizer que, no meu humilde entendimento, sim, Deus precisava nos criar. E por que, queridos, que Ele precisava nos criar? A Bíblia nos diz, em 1 João 4,8, que Deus é amor. Portanto, queridos, se Ele é amor, Ele precisava do seu objeto para amar e ser amado. E o verso 27 diz claramente o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Não só o objeto de Deus é o objeto do seu amor, mas nós temos também um objetivo. É de refletir a imagem do Criador. Antes do pecado, tínhamos a total capacidade de refletir o caráter de Deus, a sua imagem e semelhança. Depois do pecado, mesmo maculado com anos a fio de pecado, nós temos a capacidade de, pelo menos, tentar, pelo menos buscar
refletir o caráter e a imagem de Deus. Vejam que esse mundo que não conhece e não aceita essa máxima, no princípio criou Deus, ele carece de conhecer a imagem de Deus, que é minha e a sua função. Para isso, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Para isso, Deus nos deixou a sua palavra, os seus ensinamentos. Deus nos deixou tudo o que necessitamos para conhecê-lo e apresentá-lo aos demais. Além disso, queridos, um outro objetivo dessa criação está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, o sábio Salomão assim escreveu: tudo fez Deus formoso em seu devido tempo, e colocou a eternidade em nosso coração. Queridos irmãos, nós fomos criados para ser eternos. Por isso que a morte não nos é natural e nos faz sofrer tanto. Por mais que o mundo pregue que a única certeza que temos é que vamos morrer, a Bíblia não diz isso. Creio que muitos de nós que estamos vendo aqui, que estamos juntos, vamos ver Jesus voltar em poder e grande glória e não passaremos a primeira morte, nem a segunda. Então vejam que a Bíblia nos dá certezas que nos deixam tranquilos. De repente, eu posso estar falando aqui com pessoas que perderam entes queridos e estão muito tristes por isso, mas Jesus em João capítulo 11, versículo 25, diz claramente: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Portanto, queridos, Deus te oferece nesta manhã a eternidade que Ele criou desde o princípio. Então deixemos de lado um pouco a materialidade e vamos nos firmar na eternidade que Cristo nos propõe, que Cristo nos oferece gratuitamente. Mas agora, queridos, eu quero entrar no aspecto principal desse estudo, que é a certeza absoluta que eu falei no começo da mensagem e que permeia toda a Bíblia. E que eu até dei um pitaco um pouco antes aqui, antecipei um pouco. Qual o propósito da nossa existência? Qual o sentido da nossa existência? Queridos, a Bíblia declara, 1 João 4,8, como eu falei, Deus é amor. Portanto, queridos, nós fomos criados para ser amados por Ele e para amá-lo. O apóstolo Paulo, no famoso capítulo 13 de 1 Coríntios, o capítulo do amor, capítulo 13, versículo 13, ele assim diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior desses é o amor. Sabe por quê, queridos? Porque a fé, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas quando o meu Jesus, o nosso Salvador, vier nas nuvens do céu, a minha fé vai passar porque eu vou vê-lo face a face, de uma forma tangível, eu vou poder abraçá-lo, eu vou poder chorar a seus pés. A fé vai passar. A esperança também vai passar, porque vai ser uma realidade. Nós estaremos olhando face a face o nosso Salvador. Mas o amor, queridos, o amor é eterno. O amor que nutrimos por Ele e o amor que Ele nutre por nós é eterno, desde a fundação do mundo. Por exemplo, queridos, nesta manhã, eu digo a todos vocês, deixamos de lado um pouco as aflições que estão assolando a nossa sociedade. Viva esse amor de Jesus Cristo. Ame mais, viva mais, agradeça mais, abrace mais, receba as bênçãos e se alimente da palavra de Deus e da certeza que Ele te ama e Ele te criou para ser eterno. Por mais que estamos num mundo aqui afetado pelo pecado, com problemas, com lutas, creia que isso logo vai passar. Ser fiel até a morte, receba a coroa da vida, como diz Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Viva o amor das coisas simples da natureza, das coisas simples da vida. Beije mais, abrace mais. Quem não está com Covid, claro, né? Beije mais, abrace mais, diga mais para todos que você puder: eu te amo. Assim era Jesus, queridos. Assim era Jesus em todo o seu ministério. Assim Jesus veio nos ensinar. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, Jesus diz assim: nisso conhecereis que todos são os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros.
Naquele famoso texto de Mateus 22, quando colocado à prova pelos fariseus, olha o que Jesus respondeu, Mateus capítulo 22, a partir do verso 34. Mateus capítulo 22, a partir do verso 34, diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Queridos, abrindo só um parênteses, muitos utilizam esse texto erroneamente, dizendo que Deus aqui aboliu os 10 mandamentos, o decálogo, e resumiu o mandamento em 2, amarás ao teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Mas o verso 40 não diz isso. O verso 40 diz, deste princípio, qual princípio? O amor a Deus e o amor ao próximo, é que baseia toda a lei, que depende de toda a lei e todos os escritos dos profetas do Velho Testamento. Porque o amor, queridos, é um motor, é a máquina motriz que rege todo o universo, toda a vida, toda a natureza, que rege a minha vida e a sua vida no trato com Deus e no trato com o nosso próximo. Queridos irmãos, portanto aqui, voltando ao trilema que eu abordei no início da nossa mensagem. Não tenho pretensão nenhuma de responder esse trilema, tá? Homens brilhantes já tentaram respondê-lo. Mas eu aqui gostaria de fazer um breve comentário sobre isso. Pergunta 1, de onde viemos? Queridos, nós viemos do amor criador de Deus. Nós somos o objeto do amor de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. De onde viemos? Viemos daquele que emana vida, Jesus Cristo, Deus Pai e Deus Espírito Santo. O que estamos fazendo, queridos? Estamos nessa terra aprendendo a amar. Aprendendo a amar a Deus, através da obediência à sua santa lei, como diz Romanos capítulo 13, versículo 10. Aprendendo a amar a vida, ao simples ato de acordar, abrir os olhos e sentir o frescor do dia entrar em nossas narinas, olhar para o alto e agradecer, porque muitos, nesse mesmo dia, não tiveram a oportunidade de acordar. Aprendendo a amar a vida eterna, pois aqueles que descansam no Senhor já sabem da certeza que eu já falei neste estudo. Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Ou, por exemplo, Apocalipse 14, versículo 13. Bem-aventurados que desde agora descansam no Senhor, pois que as suas obras acompanham. Queridos, estamos nessa terra a aprender a amar o nosso semelhante. E quando eu digo semelhante, é semelhante mesmo, porque somos feitos da mesma matéria e do amor originador da vida de Deus. Nada nos separa entre mim e você. Nenhuma posição social, nenhuma opção sexual, nenhum status, nenhuma capacidade intelectual, nenhum status, nenhum dinheiro, nada nos separa. Então eu estou aqui nessa terra aprendendo a amar o meu semelhante, a amar o meu próximo. Queridos, eu estou nessa terra aprendendo a amar o meu irmão de fé. E quando eu vê-lo em pecado, eu não fico alegre em tentar justificar o meu erro, o meu pecado, dizendo que o dele é maior. Mas eu fico triste por participar, por me sentir participante do pecado dele. Eu estou aqui aprendendo a amar todo e qualquer ser humano que vem aqui, independente se tem tatuagem, piercing, se tem roupa curta, e quando eu vê-lo, eu tenho vontade de abraçá-lo e falar do amor de Jesus e não julgá-lo. Queridos, eu estou aqui aprendendo a amar de todo o coração a Deus e a semelhante como a mim mesmo. Estamos nesse mundo aprendendo a amar. E a terceira e última pergunta,
para onde vamos? Nós vamos para o lar. Nós voltaremos para o lar. O nosso lar, por um tempo, por um breve período de tempo, breve, 1000 anos, período de tempo, será no céu. Junto com Deus Pai, junto com o Filho, junto com o Espírito Santo, junto com todos os anjos, num banquete preparado para mim e para você. Mas depois, queridos, nós vamos morar nessa terra, naquele paraíso que Deus criou para mim e para você desde o início. E detalhe, Deus morará conosco, como diz Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Portanto, queridos, nesse momento, quando tudo passar, quando todas essas aflições desse mundo passar, quando todo o pecado tiver fim, toda a natureza irá poder bradar que Deus é amor. Como diz Ellen White no seu livro Grande Conflito, no último parágrafo, que eu quero terminar com esse texto, que diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, declaram em sua serena beleza que Deus é amor. Portanto, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, ou quando você ver essa mensagem, viva a certeza do amor de Jesus Cristo por você. Tenha fé nisso, abrace mais, viva mais. Pare de julgar os outros e pare de se preocupar com materialidade quando Deus te oferece a eternidade. Vamos juntos orar. Grandioso Deus, Pai Celestial, a Ti toda a honra e toda a glória. A Ti, ó Pai, nossa súplica de perdão e nosso agradecimento pelo dom da vida. A Ti, ó Pai, nossa súplica para que possamos verdadeiramente sentir esse Teu amor, que possamos viver esse amor, mas principalmente que possamos levar esse amor a este mundo carente que não Te conhece, Pai Celestial. Pai Santo, preencha com este Seu amor todos os corações daqueles que estão enlutados pelos entes queridos. Preencha com a certeza da ressurreição no Seu nome e com a Sua breve volta. Para nós que estamos passando esses momentos de aflição, nos preencha com esse amor, para que possamos ser vitoriosos sobre essa fase e que possamos esperar o Senhor voltar ainda em vida, Pai Santo. Proteja as nossas crianças, abençoe todos os lares que estão vendo essa mensagem. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Permanece em sua graça, na paz e a